Olá, tudo bem? Como vocês estão? Hoje a gente está aqui mais uma vez para conversar sobre o capítulo 37 do livro Respostas da Vida, de Chico Xavier e André Luiz. O capítulo se chama Se Você Puder, tá? Eu vou fixar aqui o título nos comentários. Um momento. Vou fixar aqui para todo mundo que entrar já saber qual é o tema da nossa conversa. Boa noite, Aloísio. Seja bem-vindo. Agora consegui aqui fixar os comentários. Acho que deu certo, né? Boa noite, Sérgio. Que bom que você conseguiu entrar. Então, vamos começar aqui. Eu sou a Camila. Eu faço parte do Encontro Espírita. Hoje, pela primeira vez, eu estou aqui como anfitriã do nosso encontro, né? E vamos começar. Então, eu queria dizer que boa noite para todos os amigos queridos e queridas. Eu não me chamo Flávia Canosa, mas eu estou um pouco nervosa. E eu espero que eu não fique esquecida hoje, não me dê nenhum branco aqui, mas se isso acontecer, continue a nadar, né? Isso é um ponto bem pontual. O pessoal que acompanha já há mais tempo aqui o nosso encontro, sabe que eu estou parafraseando os amigos aqui, a Flavinha, a Babi, o Anderson e o Aloísio, que são os nossos queridos amigos do Encontro Espírita. Boa noite, Marquinho. Seja bem-vindo. Agora eu vou chamar aqui o nosso convidado especialíssimo de hoje, que é o Aloísio. Vamos lá, Aloísio, deixa eu te encontrar aqui para eu te chamar. Vamos lá. Meu amigo. Boa noite, Lilian. Boa noite. Tem introdução? Tudo bem? Tudo Você bem. está nervosa ou não está nervosa? Olha, só Marcou um ponto bem pontual, né? eu acho que eu tô Chamou os queridos e as queridas e continua a nadar, né? Tá certo. isso aí. Eu acho que eu tô um pouquinho mais nervosa do que a Flávia Canosa. Só que já vai passar. Ah, beleza. Então, hoje o nosso estudo, nossa conversa vai ser sobre o capítulo 37, né? Do livro Respostas da Vida, que é esse aqui, de Chico Xavier com o espírito André Luiz. E o nome do capítulo é Se Você Puder. Então, se você puder, queridos amigos, fiquem aqui até o final. Se não puder, dê um jeito de ficar. Vale a pena. Então, é um texto bem legal, então a gente vai lendo aqui, né, Luísio? Estamos no finalzinho Exatamente. do nosso estudo do livro, já está no capítulo 37, ele vai até o 40, e depois teremos nosso Você já cumprimentou a Flavinha, a Lilian, a cumprimento Carol e a Carol. a Bárbara também. Olha só, boa noite, Carol, boa noite, Sueli Bárbara, a pessoa que eu mais amo nesse mundo, que é minha mãe. Ah, é? Sua mãe chama Sueli? Aham. Olha só. A Lilian, minha querida prima, o Hoje Sérgio, então está a família inteira aí. isso, tá meu tio Sérgio também, Que legal. ó, para vocês, ó. Ah, boa noite, Eurípides, seja bem-vindo. E o Fabrício, quem que é? Quem que é? Ah, Boa noite, Fabrício. Fabrício, amor da minha vida também. Tem muitos ah, amores nessa vida. Ah, então tá tá. certo. Vamos lá, Luísio. Vamos começar assim, então. Você quer começar lendo? Ou eu leio? Posso? Você que manda. A live é sua. Não, hoje a live é sua. Tá Não, bom, é vamos nossa. lá. Vamos fazer assim que é nossa, né?
Exatamente. Na live é de todas, na verdade, todos nós, né? A mensagem, então, 37 do livro Respostas da Vida, de André Luiz, na psicografia do nosso querido Chico Xavier. Como a Camila falou, nós estamos quase finalizando o nosso livro de 37, faltam apenas, depois desse, mais 3, que nós encerraremos o livro, né? E depois, mais para frente, a gente vai começar um outro livro que estamos estudando ainda, não é? Uhum. Então, André Luiz vai falar para nós, nesta mensagem, e eu sempre falo assim, tão importante a gente analisar sempre o título. Nunca despreze o título de uma mensagem, nunca despreze o título de um livro, nunca despreze o prefácio, a introdução, porque tem muitas informações. Se não fosse para ter o prefácio, a introdução, o próprio título, seria um monte de palavras colocadas aleatoriamente. Então, se você puder, quer dizer, está colocando para nós uma questão condicional. Se você puder, faça isso. Agora, se você não puder, o que a gente pode dizer? Tente pelo menos fazer isso. Né? Então, vamos ver o que ele vai falar para nós, se a gente puder. E ele vai assim, ó, se você puder, hoje ainda. Então, não é amanhã, não é depois, nem daqui a uma semana, um mês. Ainda hoje, tá? Hoje ainda. Ouvide contra... Pois não? Eu acho que até sobre essa primeira parte dá pra gente fazer um comentário, Luísio. Pois não? Ele fala assim, se puder, hoje ainda. Que lembra a gente que hoje é o melhor dia que a gente tem. É o agora. Né? Que as melhores pessoas que poderiam conviver com a gente são as que a gente convive hoje. E os melhores recursos que a gente poderia ter para levar em frente a nossa caminhada são os que a gente tem hoje. Não é verdade? Sim. Então, até essa primeira pequena frase, a gente já tem alguma conclusão para tirar. Não é verdade? É verdade. Então, sempre, porque ontem já foi, né? Exatamente. E amanhã? Amanhã ainda está por vir. A gente tem que saber aproveitar da melhor forma possível o nosso hoje, que é o que está acontecendo agora. Né? É isso mesmo. Bom, então, se você puder, hoje ainda, ouvide contratempos e mostre um sorriso mais amplo para aqueles que lhe compartilham a vida. Ouvide, esquece os contratempos. E vamos mostrar um sorriso mais amplo para aqueles que compartilham a vida. Isso é interessante, né? Porque eu falo assim, normalmente a gente não dá um sorriso para os que compartilham a vida. A gente tá assim, né? E a gente sorri para quem está lá fora e muitas vezes, a grande maioria das vezes, para aqueles que compartilham a nossa vida no nosso dia a dia, aí a gente acaba esquecendo de dar um sorriso, de dar um bom dia logo cedo quando você acorda. Então, vamos esquecer os contratempos, porque contratempos, contrariedades, dificuldades fazem parte da nossa vida. Isso é uma coisa certa. A gente está vivendo num planeta ainda muito, muito atrasado. Não estamos vivendo em mundos celestes. Estamos longe ainda. Então, os contratempos, as contrariedades, elas fazem parte da nossa vida. O que é importante é a gente pensar como que eu encaro essas contrariedades. Se eu tiro isso como um problema e vou fazendo dele cada vez maior, ou eu tento passar por cima e ir caminhando, né? Exatamente. Quantas vezes que a gente não responde atravessado para alguém que mora com a gente, sem perceber? A gente às vezes não se dá conta pela correria, né, do dia a dia, na vida, e a gente também tem que prestar atenção e tratar com carinho, com educação, com respeito, até mais do que aos estranhos, né? Aqueles que vivem com a gente. Daí aquela que a gente conhece, né, Luísa? Aquela lição importantíssima, né, do orar e vigiar. A gente vigiar o nosso comportamento também em casa, né? Sim. Estar o tempo todo atento, não deixar o dia a dia fazer com que a gente entre no piloto automático e aí a gente esquece de tratar bem quem está junto com a gente, né? Eu colocar no piloto automático, eu falo assim, é uma coisa muito que a gente coloca direto, a gente faz muitas coisas não vivendo o aqui e agora. A gente sempre está ou preocupado com situações que já aconteceram, né, que você não tem o que fazer mais, ou apreensivo, ansioso pelo futuro. E às vezes você está dirigindo, às vezes você está fazendo qualquer coisa, você está aqui, mas você está com a cabeça lá na frente. Coisa que você vai ter que fazer para lá. Então você não para. A gente não presta atenção nesse momento presente.
É verdade. Eu vou ler o próximo, então, mas Pois não. daí você faz o comentário, tá? Olha, dê mais um toque de felicidade e beleza em seu recanto doméstico. Fazer cumprimentar a Isa Lima, que chegou aí com a gente também. Boa noite, Isa Lima, seja bem-vinda. A Isa mora aí perto, um pouco mais para baixo de você. A Isa mora no Rio Grande do Sul. Ai, que legal! Então, dar um toque de felicidade e beleza no recanto doméstico. Esse recanto doméstico, ele serve tanto na nossa casa como no seu ambiente de trabalho, no lugar que você estiver. Tentar dar um toque de felicidade, ou seja, levar um pouco mais de alegria. Procurar dar um sorriso onde você chegar, onde você estiver. Tentar transformar aquele ambiente um pouco, deixá-lo um pouco mais leve. Que é a grande dificuldade. Porque tantos problemas que acontecem, as pessoas hoje em dia vão ficando cada vez mais fechadas, cada vez mais introspectivas. E então é importante você dar esse toque de felicidade, levar um pouco mais de boa vontade para as pessoas, de alegria. Exatamente. Você pensa da mesma forma que eu interpretei esse parágrafo aí quando eu li. Que num primeiro momento a gente pode pensar que seja alguma coisa física da casa, né? Que a gente tem que arrumar, mas não é. Você tem que viver em harmonia na realidade, né? Tá falando sobre dar um toque de felicidade e beleza energética no lugar onde você está. Não é verdade? É claro que É isso mesmo. a gente sabe que a gente tem que manter a organização, a higiene, minimamente, né, na casa, mas isso nunca deve também se sobrepor à paz do ambiente das pessoas que você está convivendo. Por exemplo, aqui, né, a gente que tem filho pequeno sabe como que é. Que vale mais a gente ter um momento de convivência com eles, de brincadeira, de ficar junto, do que as pessoas se estressarem para correr e deixar a casa limpa. Não é verdade? Sim. A qualidade vale mais que a quantidade, né? Tem isso também. Exatamente. Eu lembrei até quando eu li esse parágrafo, estava refletindo sobre aquele trecho que tem no Evangelho que é famoso, que é quando Jesus está em viagem, passou pela aldeia de Betânia, na casa de Maria, Marta e Lázaro, né? Sim. Daí, quando a Marta estava toda atarefada, lá preocupada para cuidar das coisas, das arrumações da casa, porque Jesus estava ali visitando, a Maria sentou e foi escutar os comentários de Jesus, né? Ouvir os ensinamentos. Aí a Marta até reclamou, né, com Jesus, foi lá reclamar que a Maria não estava ajudando. Daí ele respondeu lá, Marta, Marta, né? Estás ansiosa? Tu te ocupa de tantas coisas, né? Isso. Estás ansiosa e afadigada com tantas coisas, mas só uma é necessária. E a Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. É muito verdade. Legal isso. Isso me salva, sabe? Que daí eu vejo que a gente não precisa dar conta de tudo. O importante não é a coisa material, não é verdade? É isso mesmo. Mas então vamos dar boa noite para o pessoal que entrou. Pode cumprimentar. Você conhece? Eu não sei quem é. Quem é o Espiritize, você sabe? Espiritize é a Martiele, que é o perfil dela. Uhum. E a Bela Olivier. E o Vitor acabou de entrar agora pelo Grupo Coração de Luz. Então, boa noite a todos. Boa noite, Vitor. Fiquem com a gente aqui que a gente vai continuar nosso estudo. A gente está no capítulo Se Você Puder, do livro Respostas da Vida. Estamos chegando no finalzinho do livro, né? Agora é minha vez? Bora lá, vai. Faça a visita, mesmo que ligeira, ao doente que você deseja reconfortar. Bom, hoje em dia a gente sabe que a situação não é tão fácil, né? Não dá mais para você, às vezes, fazer uma visita a um doente por uma questão até pelo problema que a gente está vivenciando. Verdade. Mas existem recursos hoje que a tecnologia permite fazer uma chamada de vídeo, fazer uma ligação, mostrar, olha, estou aqui, como é que você está? Fazer essa ligação, porque muitas pessoas esquecem, né? Pensam apenas e tão somente, às vezes, na questão de isolamento, e a pessoa está precisando de uma palavra de conforto, de carinho, de aconchego, esteja ela doente ou não. Porque, na verdade, às vezes ele está colocando na condição de doente, mas muitas pessoas estão isoladas, então precisam receber uma palavra, receber uma ligação,
receber uma chamada de vídeo, se não puder visitar, não é mesmo? Com certeza, é verdade. Eu diria assim que até essa visita virtual que a gente pode dar para as pessoas, elas podem até funcionar como uma recarga energética, tipo um remédio complementar mesmo para o tratamento que ela esteja fazendo. E Sim, tem casos até que, né, como a gente está vivendo, tem casos que nem a visita virtual é possível fazer. Por é exemplo, verdade. pode estar internada, sem acesso ao celular, né? Nesse caso, a gente pode fazer uma visita espiritual para a pessoa, realizando uma oração, enviando nossas Uma prece, vibrações para essa sim, oração, né? Mesmo que conscientemente essa pessoa não perceba a nossa visita, ela vai se beneficiar disso, né? é verdade. Mais 3 pessoas entraram aí, você vai fazer a saudação? Vê se você conhece alguém. Acho que eu conheço um rapazinho chamado Felipe, ó, que entrou. Boa noite, Felipe. E boa noite para Márcia também, para Maria da Conceição. Maria da Conceição, boa noite, seja bem-vinda. Então, olha só que interessante, o próximo parágrafo tem muito a ver com o que a gente já falou, que é: escreva, ainda que seja um simples bilhete, transmitindo esperança e tranquilidade em favor de alguém. Então, né, não necessariamente se a pessoa estiver doente, como dizia no parágrafo anterior, mas em qualquer situação. Ela pode estar passando por algum momento de angústia, né? De dificuldade. Ou um bilhete elogiando o trabalho de alguém, né? Uhum. Parabéns pelo seu trabalho, você fez a diferença nesse ambiente. Nossa, eu só receber um bilhetinho desse, né? Que Nossa, coisa magnífica, fantástica, né? é E eu verdade. sempre digo que se a gente não puder elogiar uma pessoa, pelo menos a gente fique calado, do que às vezes criticar, porque você não sabe em que condições a pessoa está trabalhando ali também. Uhum. Então eu acho assim, quando você puder, faça um elogio, mas um elogio sincero, de coração, porque, poxa, a pessoa está do bem, ela está trabalhando, ela ganha o dia dela, o dinheiro dela, tudo, ela não está, às vezes, fazendo trabalho filantrópico, de voluntário. Às vezes até está, mas vamos pensar numa situação profissional. Mesmo assim, se ele te prestou um bom trabalho, faça um agradecimento. Que coisa interessante, que coisa bonita, não é mesmo? Com certeza. Isso promove uma boa sintonia, né? É. Ele vai continuar dizendo assim, ó, melhore os seus conhecimentos no setor do trabalho a que esteja empregando o seu tempo. Uhum. Ah, eu já estou contratado, eu já sou concursado, né? Não tenho que melhorar mais, tá bom demais. Eu faço um trabalho meia boca, mas também ganho muito pouco, o pessoal não merece. Sabe, aquela questão do comum, né? E não é por aí. A gente tem que melhorar, a gente tem que dar o melhor no nosso trabalho, independentemente de quanto você ganha, se você é bem reconhecido ou não. Porque certamente, se aquele seu trabalho não te reconheceu, alguém vai ver que você está fazendo um trabalho diferente e pode até te chamar para trabalhar em outro lugar. Verdade. Então, a Sueli comentou ali do nosso tópico anterior, né? Elogios afagam a alma, fazem as pessoas felizes, é verdade. Concordo plenamente. É. Eu entrei aqui com o meu perfil para poder ler os comentários melhor na tela aqui, né? Uhum. Dar boa noite também para Maria Cristiane, que entrou, seja bem-vinda. E a Luísa, sabe que eu comentaria também sobre esse tópico que você acabou de falar sobre o trabalho? Sim. Não necessariamente seja em relação ao nosso trabalho remunerado, porque qualquer atividade útil é um trabalho, né? Então a gente tem que Sim. procurar se dedicar ao máximo, para toda atividade que a gente fizer. Aprender mais, sempre buscar melhorar. Tudo isso faz parte do nosso processo evolutivo, não é verdade? Apesar É de o ser... nosso crescimento, porque na verdade o conhecimento, é aquilo que eu falo, é aquela única coisa que nós vamos carregar além das nossas boas ações que a gente fez. Uhum. O resto fica tudo aqui. Então o conhecimento não é perdido, o conhecimento a gente vai acumulando e ele serve para esta vida, serve para outra, e para outra, e para outra. Com certeza. Senão a gente ia ter que aprender tudo de novo, né? Exatamente.
E apesar de ser muito importante, né, o nosso desenvolvimento moral, não é só ele que faz a gente crescer. Tem que desenvolver as habilidades, aprimorar os conhecimentos, tudo isso vai formando o nosso acervo evolutivo, né? Essa bagagem. Exato. É E como, por exemplo, você às vezes não tem aptidão para uma determinada área. E aí, às vezes, você se depara que tem que trabalhar numa determinada área que você não tem aptidão. Você vê a sua dificuldade. Aí você fala, não dou para isso, não é a minha área de atuação, não gosto disso. Você vai voltar para a sua área que está acostumado. Mas um dia você vai ter que trabalhar naquela outra área, porque nós vamos ter que trabalhar em todas as áreas. imaginou? Né? Mesmo, tem gente que fala assim, eu não posso ver sangue. Então um dia você vai ter que trabalhar ali vendo sangue, porque você vai ter que trabalhar com esse lado também, da parte médica, enfermagem, sei lá. Verdade, Né? A gente haja vida haja vida. para trabalhar tudo. Então, aqui, ó, o nosso amigo com o nome do perfil Direto na Lata entrou, seja bem-vindo. Sabe o que mais, Aloysio, sobre a gente aprender cada vez mais também? A gente está se dedicando ao máximo às nossas atividades e aproveitando da melhor forma possível, se você se dedicar a qualquer atividade útil que você faça, né? Aproveitando da melhor forma possível o nosso tempo aqui, que é muito precioso. Como a gente vai ter que aprender sobre tudo de todas as áreas, a gente tem que aproveitar ao máximo cada atividade que a gente faz aqui, né? É verdade. E também é o seguinte, né? Aquilo que eu falo. Às vezes você passa o dia ocioso. Poxa, você está com o dia ocioso, pega um livro para ler. Eu não tenho paciência para ler. Então assiste uma palestra. Mas é muito cansativo. Então faz alguma coisa, né? Busca alguma coisa para tornar o seu dia menos improdutivo. Uhum. Porque quando a gente faz alguma coisa, parece que a coisa movimenta, a gente não fica naquela estagnação. Exatamente. Então, às vezes, reclamamos muitas vezes da inatividade e não nos propusamos. Opa, peraí, enroscou. E a gente não se propõe a dar um passo sequer para sair daquela situação. Uhum. Você viu que o Fabrício comentou ali que o conhecimento é o tesouro que as traças não consomem, né? Exatamente. Porque ninguém te rouba o conhecimento, não tem como. Uhum. Ele está armazenado no íntimo, né, do nosso espírito. Verdade. Tanto que a gente que tem esse conhecimento da doutrina espírita, você percebe que às vezes a gente já vem encarnado com alguma facilidade. Você vê algumas crianças com conhecimento ali, parece que brota ali deles, ali né, tanto na parte da tecnologia, como também nas outras áreas de conhecimento, da música, da arte. Você vê umas coisas que você fica impressionado, né? É verdade, conhecimento tem preferências. Às vezes ninguém da família gosta de um determinado assunto, a criança tem aquele interesse, né? Sim. Às vezes você fala assim, vamos supor, a família inteira é voltada para a parte artística, gosta de música. Então o pai, a mãe, o avô, todo mundo mexe com a parte musical. Mas às vezes chega uma criança ali e ninguém tem nada a ver com a parte musical e ele vai para a parte musical e já traz nato dentro dele. Então de onde? Né? O conhecimento que ele já adquiriu de outras vidas. Isso aí. Então, nosso próximo... Eu que leio agora? Acho que sim, né? É você. Uhum. Estenda algo mais de otimismo e de alegria aos que se encontrem nas suas faixas de convivência. É a mesma situação, né? Você trazer o otimismo e trazer também a alegria àquelas pessoas que a gente convive. E as pessoas que a gente convive, eu sempre costumo dizer, é um segredo que ninguém nos ouça agora, viu, Camila? Só entre nós. As pessoas que a gente convive são aquelas que a gente tem que resolver as nossas situações. Uhum. Por quê? São aquelas pessoas que estão mais próximas. Então, se a gente não tentar ter uma boa convivência, com alegria, com otimismo, ficar sempre se lamentando, se lamuriando de situações, aquilo, que progresso que você teve em relação a elas e que progresso que elas vão ter em relação a você também. Então, a gente tem que ser o fator de diferença. A gente tem que fazer a diferença, trazer o otimismo, trazer a alegria. Nem sempre é fácil. Mas também a gente não pode entrar num ciclo vicioso, né? Só ficar no reclamação, né? Reclamação. Não, é verdade. Sabe o que eu diria também sobre o otimismo? O otimismo, olha só,
o nosso pensamento é vibração, é energia, certo? E ele transforma, ele tem o poder de transformar a psicosfera ao nosso entorno. Então, quando a gente transmite uma mensagem, quando a gente conversa com alguém, se a gente for otimista e fizesse com alegria, tal, as nossas palavras vão ficar impregnadas, né, dessa energia positiva. Isso vai ajudar a transformar o ambiente que a gente está. Da mesma forma, quando, né, a situação nem sempre é fácil, às vezes é complicado. Não é fácil, às vezes, estar passando por uma situação difícil, ter alguma esperança, né? Mas ser pessimista não vai ajudar em nada mesmo. Não. Ser Você pessimista vai vai ajudar. atrapalhar a energia do entorno. Isso mesmo, que quando a gente estuda, né, o espiritismo, a gente aprende que até as situações mais adversas vão trazer algum proveito espiritual para a gente. Todas as vivências, por piores que elas pareçam ser aqui, elas vão complementar o nosso pacote de experiências na vida. Então, com o espiritismo passa a ser mais fácil a gente procurar e encontrar o lado bom das coisas, né? É E, verdade isso, sim. e até achar uma maneira otimista de ver e de conversar e de tratar algum problema, na é verdade? O Fabrício comentou aqui, ó, sempre realçar o lado positivo das pessoas e situações. Tem razão, Fabrício. É isso aí. Quem mais entrou? Você vai cumprimentar também, ó? Ah, é verdade, vamos ver aqui. Entrou Márcia Paula de Arruda, né? Seja bem-vinda. Isso. A Imaculada, seja bem-vinda também. Sejam muito bem-vindas. A gente está estudando aqui o capítulo, se você puder, do livro Respostas da Vida. Fiquem com a gente aqui, se vocês puderem. Não existe, né? Nossa, se o É, pessoal visse o que acontece de piada lá no nosso grupo de WhatsApp, né, Luísio? Pelo amor de Deus. é, é interessante. Essa aí a gente Fizeram até memes da gente lá, né? Figurinha com meme. eu Mas já fiquei envergonhada. pode Agora vai. Você lê esse próximo, né? leio, posso Eu ler. ia tomar a sua vez. Procure esquecer, mas esquecer mesmo tudo que lhe faça motivo de tristeza ou aborrecimento. Bom, você viu que ele reforçou. Procure esquecer, mas esquecer mesmo aquilo que te causa motivo de tristeza ou aborrecimento. Uhum, Mas não é fácil, realmente. A gente vai dizer, como que eu vou esquecer aquela situação? Só que a gente tem que ser inteligente. uhum. Porque se eu ficar repensando aquelas situações que me causaram tristeza ou que me aborreceram, eu vou estar vivendo cada dia aquela mesma situação. Como se Exatamente. aquela situação repetisse todo dia, da mesma forma. Uhum, Então, é uma questão de ser inteligente. Sermos inteligentes por uma questão de não ficarmos sofrendo. Para não ficar sofrendo desnecessariamente por situações. Já te causou um aborrecimento? Já te causou uma tristeza? Sim. O que você pode fazer? Tenta relevar, tenta entender o lado daquela situação, por uhum. que alguém talvez agiu daquela forma e procurar desculpar. Se você desculpa, não é você que fica naquela situação né, de devedor. Você já esqueceu, vai para frente, né? Exatamente. Eu acho até que essa palavra esquecer, esquecer mesmo que ele ressalta, na minha opinião, não é sobre esquecer o fato que aconteceu, porque eu Sim. não sei, eu nunca consegui, A não ser que fosse a Dory, né? a não ser que fosse a Dória. Mas a gente, eu acho que está tratando de esquecer o mal que aquele fato te causou, e não exatamente o fato. Exatamente. Porque, por exemplo, se a gente focar num problema, tem até a ver com sintonia, veja bem, ó. Se a gente focar num problema, em algo que deixa a gente triste, a gente vai sintonizar com baixas vibrações, não é verdade? A gente vai abrir a porta para algum possível processo obsessivo que possa surgir. E ainda a gente corre um risco, olha que grave, de a gente cair naquele quadro que o André Luiz chama da monoideia, lembra? Sim.
E aí a gente cai naquele processo de auto-obsessão. O André Luiz usa em várias obras esse termo da monoideia, que é quando a gente fica fixo, a pessoa fica fixa numa ideia, obcecada por uma ideia, por um assunto, e ela se torna incapaz de enxergar em volta, de ver qualquer coisa diferente, de ter esperanças. Ela vai ficar estacionada, não consegue enxergar nenhuma luz no fim do túnel. Olha só, que É, grave pode ser a gente ficar, né, lembrando daquele problema. E a gente pode perder muita oportunidade, perder tempo, tempo precioso que a gente tem aqui. Por isso que eu considero assim de uma importância até de uma, como que eu diria, privilégio da gente ter o conhecimento da doutrina espírita, porque ela permite para a gente, dos conhecimentos de Jesus também, né, lógico, que a gente abra os olhos e a gente amplie nossa visão. E se a gente se vê numa situação como essa, vamos supor, eu estou lá estudando a doutrina espírita, eu percebo em mim, opa, eu tenho esse negócio da monoideia. Tem que trabalhar isso. Então, é autoavaliação, autoconhecimento, né? Para a gente evitar entrar numa situação como essa, ou até mesmo sair, se a gente já entrou numa situação como essa. Pode acontecer, claro, né? é o pensamento fixo, né? Aquela ideia fixa, só ficar em cima, focado em cima daquela situação. Aham. Ó, entrou aqui, Aloysio, Juventude e Vida, seja bem-vindo. A Maria da Conceição comentou assim: podemos sim falar de Deus e é melhor que um filme. E melhor que um filme. A Sônia Dias Araújo entrou, seja bem-vinda. Estejam aqui conosco. Então, eu tô achando muito interessante esse estudo de hoje, Luiz. Sério mesmo. Para mim foi assim, parecia, né? Quando eu li pela primeira vez um texto simples, quando a gente vai. Quando a gente pega o livro, né? Vou até mostrar o livro na espessura dele. É assim, né? E Aham, olha só, a espessura dele. É um livro literalmente fino, exato. pequeno. Um livro que a gente recomenda, inclusive, para o estudo do Evangelho no Lar. É ótimo, é ótimo. Né? Perfeito. Mensagens curtas, diretas e objetivas. Olha nosso capítulo de hoje, como é curtinho. Ele é isso aqui, só que a gente desdobra em várias reflexões. Eu acho muito legal. Sim. Parecia tão simples e tão pouquinho. Essa live vai acabar em 5 minutinhos. Eu pensei, não. Quando a gente começa a estudar, a gente vê que não é bem assim, né? Não, não é. Dá pra achar um monte de coisa ali no meio, né? Quem entrou aqui, ó, Dalvis. Seja bem-vinda. A gente está continuando aqui nossa leitura. Beleza. Quer ler, Luísio? Ah, eu que Posso? É você agora. Então, beleza. Leia alguma página edificante e escute música que pacifique o coração. Essa não precisa nem falar, né? Isso aí é a base, eu acho assim, quando você está depressivo, quando você está chateado, quando você está estranho, pega um livro. Ah, mas eu não consigo fixar. Começo a ler aqui e a minha mente começa a viajar. Põe uma música suave, né? Tenta fazer uma prece, tenta fazer uma oração. Aí o Haroldo diz que quando você faz todos esses recursos não resolve, aí você entra no chuveiro e toma um banho gelado. Aí você dá um choque, aí você muda a sintonia. Isso que eu ia falar, tem a ver com sintonia. Quando a gente tem o hábito de Exatamente. fazer uma boa leitura, principalmente em casa, assim, ó, a gente aqui com as crianças, a gente pegou o hábito de fazer leitura toda noite com eles. Alguma leitura edificante, a gente pega os livros com assunto infantil, é claro, né, para ser interessante para eles, mas tem muita coisa legal para a gente ler. Por exemplo, uma música pode melhorar nossa vibração, nossa energia. Com certeza, muito, muito. A gente E eu elogiou. falo assim, Camila, nessa fase que a gente está passando agora, eu digo assim, a gente tem que tomar muito cuidado com as ondas mentais também que estão por aí. Para a gente não entrar nessa energia. Não que a gente vai ser uma pessoa insensível, não sabe, faz de conta que não está acontecendo nada no mundo, né? Está tudo cor-de-rosa. Não, não está tudo cor-de-rosa, a gente sabe exatamente. Mas a gente precisa se vacinar. Vacinar é a nossa mente, os nossos pensamentos. Antes da vacina física, a gente tem que fazer a vacina espiritual. Não entrar nessa onda mental, nessa onda de discussão, de pessimismo, de situação estranha, sabe?
E quando você perceber que às vezes tem uma coisa que está te incomodando, está te levando para te deixar meio depressivo, meio chateado, muda a sintonia. Né? A gente fala, muda a estação do rádio. Exatamente. E às vezes a gente nem percebe que está entrando numa dessa. A gente vai indo. Exatamente. Isso que a gente estuda aqui, ó, todo dia a gente está estudando algum assunto, lendo alguma coisa, ouvindo alguma live de vocês, né? Tantas que tem aí no Instagram, no Facebook, no YouTube. A gente está sempre, digamos assim, refrescando todos esses conhecimentos na nossa memória. E ainda assim a gente acaba entrando em uma dessas. E quando a gente estabelece para a gente um hábito, né, de fazer uma leitura, o que a gente faz? A gente dá a chance para nós mesmos, de vibrar de uma maneira mais elevada, assim, inclusive afastar a possibilidade de ter algum processo obsessivo. Porque às vezes a gente entra sem perceber, aliás, a maioria das vezes. Ontem, por exemplo, só para você ter uma noção, o Marquinho está falando aqui que tem dias que é complicado a concentração. Nada funciona, os pensamentos ficam vagos, complicado ouvir palestra ou ler algum livro. Marquinho, eu vou falar uma coisa para você. Ontem eu estava assim. Eu não sei, eu conseguia assistir uma live ou outra, assim, mas sabe quando você não conseguia entrar em sintonia, eu não conseguia me harmonizar, eu tentei ficar um pouco quieto no meu quarto, tentei fazer uma prece, e realmente tem dia que é difícil. E é gente que está nesse trabalho aqui direto, então não é dizer assim, é fácil, não é fácil, é difícil mesmo. E se a gente não se tomar o cuidado de prestar atenção e ser persistente, falar, ó, eu estou assim, eu tenho que sair dessa situação. Eu não posso ficar nesse marasmo, nessa situação que me incomoda. Então eu vou, aí a gente tem que buscar forças. E às vezes você entra em contato com um amigo, liga para um amigo, e ontem até estava falando, eu estava meio assim, né? Até fiz no final da noite, eu estava falando com a Flavinha, e aí foi numa questão que ela me fez dar risada e sair daquela energia. Até uma vez também, o próprio Alberto, do Conectando Caminhos, ele fez um vídeo lá super engraçado, ensinando a gente a sorrir, a dar risada, e eu estava numa época que eu estava muito difícil também. E depois daquele vídeo, saí daquela situação, dando risada, você entendeu? Você forçando a rir, fazer um trabalho de... A gente tem que tentar fazer de tudo para sair daquela situação. Não é fácil, mas a gente não pode desistir. Exatamente. E tornando da leitura um hábito, Marquinho, a gente tem a chance de, mesmo quando a gente não está num dia bom, a gente acaba tendo a chance de ter contato com algo edificante e a gente tentar melhorar nossa sintonia. Aliás, não só é possível acontecer isso, como você disse, como é normal com todo mundo. É normal. É muito normal. E olha só a pergunta da Sueli. É possível se indignar sem entrar em baixa vibração? Então, né? Depende da forma que você... Se você faz uma análise, né? Sem estar envolvido naquilo, sem estar, né, mergulhado na situação, você até consegue, né, manter o seu padrão mental, a sua vibração. Mas se você entra, por exemplo, se você está ali no meio da situação, envolto naquilo, muito difícil, né? É verdade. Você conseguir. E assim, eu acho que sobre o que a Sueli comentou, não sei se é possível se indignar sem abaixar a vibração, mas a gente pode dar uma amenizada nisso se a gente tiver em mente aquilo que Jesus nos ensinou. Que a gente tem que ser indulgente para com os erros dos outros, né? Então, se a gente olhar, primeiro a gente tem que pôr na cabeça e assumir que todo mundo aqui é nosso irmão. Não adianta você achar ruim que aquela pessoa que você detesta, que você abomina, ela é seu irmão também. E um dia você vai ter que amar ele também. Então, se você tiver isso em mente, quando você se indignar com alguma situação, tanta notícia que a gente vê por aí, né? É complicado, gente. Você acha que é fácil? Mas pensa que ele também é um irmão e que ele está numa fase de erros. Talvez isso amenize um pouco aquilo que você está sentindo de indignação. Outra coisa que eu costumo fazer, vamos pôr no trânsito, sei lá, na rua, eu vejo alguém fazendo alguma coisa muito errada.
quando eu sinto aquela raivinha que vem assim, né, instantaneamente, o que que eu tento fazer? Eu tento olhar para aquela pessoa. Eu tenho duas estratégias assim que eu mais uso. Primeiro, eu tento olhar para aquela pessoa e imaginar alguém que eu amo muito no lugar dela. Mas e se fosse meu filho errando desse jeito? Será que eu ia ter a mesma raiva? Mas se fosse meu marido errando desse jeito, se fosse minha mãe, eu ia ter raiva dela também se ela fizesse isso? Outra coisa que eu costumo fazer, que eu gosto, para mim funciona, é imaginar que aquela pessoa, aquele adulto errante que a gente vê por aí, já foi uma criança, já foi amada pela mãe, já foi um bebezinho Sim. que alguém pegou no colo, beijou, amassou, quis brincar. Então, eu acho que você imaginar, assim, tentar colocar naquela pessoa que você, por acaso, sentiu raiva e é normal naquele momento, mas para tentar se policiar e se vigiar, colocar alguém ali que você ama naquela situação, para ver se pelo menos dá uma amenizada, né? Pode ser que não amenize também, mas é tudo um processo que É. tem, né? Tem mais comentários aqui, Aloysio. A, a Sônia falou que às vezes eu tenho dificuldades de me concentrar, mas tento, né? Tem que tentar mesmo, Sônia, isso faz parte, é normal. Nessa parte da concentração, tem até uma questão que a gente fala assim, às vezes a pessoa está tentando fazer uma meditação. E quando às vezes a pessoa está meditando, eu já fiz uma vez, eu fiz yoga uma vez, e a pessoa estava explicando que naquele momento do relaxamento, da abstração, da concentração que você está ali, você não tem que ficar brigando com os pensamentos, com os barulhos de fora. Você tem que fazer com que ele faça parte de todo o contexto para você poder relaxar. E talvez essa situação da concentração seja a mesma. Se você ficar brigando com o pensamento, você tentar se concentrar, parece que fica mais difícil. Então, tentar fazer um pouco mais leve, não ficar brigando com a situação. Deixar a situação fazer parte de todo o contexto. Uhum. Aqui mais um comentário aqui do Sérgio. Vibrar melhor e conseguir harmonizar é, assim como a fé, uma conquista que vem a partir de exercício, não viemos prontos. Exatamente, Sérgio. Isso aí. E a gente não precisa ficar triste também se a gente não conseguir de primeira diminuir aquela nossa raivinha que aparece, porque é normal, gente. Vai, né? Não tem como a gente se manter totalmente estável o tempo todo, o dia inteiro, sempre bem feliz e contente. A gente oscila. E tudo isso também é aprendizado. E nessa fase a gente oscilando muito mais. Tá? Por isso que se a gente está oscilando mais, a gente tem que estar mais atento com as oscilações dos outros. Porque, vamos supor, para você perder a calma, para você se desequilibrar, é rapidinho. Então, se você desequilibra rapidinho, o outro também. E aí você já imaginou, né? Pronto, né? Ali o Marquinho. Marquinho disse assim: Jesus se indignou com o comércio que virou o tempo. Ah, né? Tem aquela passagem que ele. Que, que eu lembro que até no Evangelho segundo o Espiritismo, o nome desse capítulo assim, é o estranho. Eu não lembro o nome do capítulo, mas até o nome do capítulo é estranho. Depois a gente pode conferir. Eu lembro que a primeira vez que eu li essa passagem, Marquinhos, nossa, eu pensei que isso, gente? Isso não é o Jesus que eu conheci, não. Mas depois, se você lê a interpretação, aí você entende melhor, né? Mas tem que ler a interpretação ali, né? É isso aí. Então, bora lá, Luiz, que eu quero chegar até o final, porque tem muita reflexão interessante ainda e a gente está a 15 minutos. Agora essa daqui é aquela que eu sempre falo. Vai. Pratique pelo menos uma boa ação sem contar isso a ninguém. Bom, aí eu falo aquela questão da boa ação. Às vezes você A gente fala. pulou uma que dizia assim, dedique alguns minutos. Desculpa. Então vamos. Não tem Então eu falo lá e depois a gente volta, vai. Depois a gente volta, já que eu falei. Essa da meditação não tem problema, porque é exatamente a mesma reflexão que a gente teve. Então fala outra, só para não perder a sequência, vai. A outra era dedique alguns minutos à anterior. Dedique alguns minutos à meditação e à prece, que vem ao encontro do que a gente já falou agora. Então, e essa daqui que ele está falando, está dizendo assim, ó, pratique pelo menos uma boa ação sem contar isso a ninguém. Pausa. Bom, o Fabrício falou o nome daquele capítulo que o Marquinho mencionou, é A Estranha Moral. É verdade. Tá certo. Obrigada, Fabrício. Vai lá, Luísa. Desculpa te interromper de novo. Então, pratique uma boa ação
sem contar isso a ninguém. Bom, vejam só. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. Às vezes a gente deixa, né? Eu não vou contar para ninguém, eu não vou colocar assim no outdoor que eu fiz uma boa ação, mas de repente eu chego aqui em casa e falo, olha, ajudei uma pessoa que estava aqui, me pediu um trocadinho na rua. Entende? Às vezes a gente deixa deliberadamente aparecer um pouquinho. Porque a gente precisa, né? Fala assim, olha, já estou aprendendo a ser caridoso, estou fazendo uma boa ação. Mas quando eu falo em boa ação, eu trabalho sempre em um outro campo também. Não necessariamente você precisa ajudar uma velhinha a atravessar a rua, como faz um escoteiro, ou carregar uma sacola de compras. Você pode e deve fazer isso se estiver a seu alcance. Mas, às vezes, uma simples gentileza, seja no trânsito, seja em casa, seja na rua, seja onde for, sabe, a pessoa fica tão gratificada, às vezes ela está esperando para sair de uma vaga de estacionamento, você deixa a pessoa sair, parece que você fez nossa, que você fez a boa ação para ela. E ela te devolve uma energia tão boa e vira uma troca tão gostosa que, como ela recebeu essa gentileza, ela se sente na necessidade de passar para frente. Então, se a gente puder fazer uma gentileza por dia, que não deixa de ser uma boa ação, sem que ficar falando para ninguém. E a gente vai se habituando a isso de tal forma que isso faz parte da nossa vida. Exatamente. Praticar uma boa ação sem que ninguém saiba é como respirar. Nossa, Jesus fazia isso. Nossa, Luiz, exatamente o que eu ia falar sobre isso. Olha só, vamos dar boa noite para a Soraya, que entrou. Seja bem-vinda. Então, Luiz, exatamente isso que eu ia falar. Quando eu pensei assim, nossa, é verdade. Praticar uma boa ação, sem contar para ninguém, a gente sabe que deve ser assim, é difícil. Mas por que será que André Luiz está falando sobre não contar para ninguém? Aí eu pensei, olha, é isso aí, isso que você falou. Por quê? Porque se a gente não contar para ninguém, no nosso inconsciente, nosso subconsciente, aquela é uma ação automática, como todas as outras que fazem parte de nós, do nosso eu. Tipo, quando eu respiro, eu não conto para ninguém, ó, eu respirei, não é verdade? Ó, hoje eu tomei água. Né? A gente até conta isso, mas, por exemplo, eu não conto as coisas que fazem parte de mim, assim como eu não devo contar a boa ação que também deve fazer parte da gente, né? As boas ações devem fazer parte da gente tanto quanto respirar. Exatamente o exemplo que eu estava pensando. E assim como saber o nosso próprio nome, como, sabe? A gente não fica contando para todo mundo que já conhece a gente como é o nosso nome de novo. Então já faz parte da gente, entende? Não é um treino que a gente tem para não contar para ninguém. É um treino para fazer com que praticar boas ações faça parte do nosso eu. Assim como respirar, assim como andar, assim como comer. E conforme você vai fazendo, isso se torna um hábito. Então você não para mais para pensar. Porque, por exemplo, às vezes quando a pessoa te pede uma ajuda, no começo você se sente incomodado. Poxa, eu estou quieto aqui, a pessoa vem me pedir uma esmola, por exemplo. Ou vem pedir isso para você. Não, estou quieto aqui, né? Você se sente, né, invadido, né? Sim. Mas aí quando você vai fazendo esse trabalho, seja de uma gentileza, seja de uma boa ação, seja de um ato de dar uma esmola que seja, aquilo passa a ser tão natural dentro de você, que você nem percebe mais. É verdade. É interessante. A Luíse, olha quem entrou aí. Sabe quem é esse cara chamado Daniel Tosini que entrou aí? Não sei, mas deve ser parente seu. É meu pai. Olha, boa noite, seu Daniel. Seja bem-vindo. Gratidão. Se cuida aí, hein, pai? Agora a Camila vai fazer lives uma vez por mês. Por mês. Vamos cantar. Aloísio. Pelo encontro espírita. Tá bom. Eu já fiquei envergonhada de novo, ó. Não, beleza. Pai, que pena que você chegou bem no finalzinho. A gente já tá acabando, mas depois vai ficar gravado. Eu espero que eu aperte os botões certos no final para gravar aí, tá? Liga não, eu já errei também, se acontecer, mas não vai acontecer não, fica tranquilo. Beleza, vamos continuar então.
Na verdade... Você lê agora? Pode ser. Então, essas indicações de apoio espiritual, se forem observadas, farão grande bem aos outros, mas especialmente a você mesmo. Isso aí não precisa nem dizer, né? Que nem a gente quando está fazendo uma live, eu costumo sempre dizer, às vezes as pessoas chegam na live, falam assim, nossa, é bom, nossa, a pessoa falou aquilo que o outro estava precisando ouvir, não sei o que lá. Olha, pode servir para um monte de gente, mas serve muito, muito mais para a gente. Então, essas lições que ele coloca aqui, você fala, se você praticar, né, colocar tudo isso em prática, vai fazer bem para os outros. Sim, mas vai fazer muito melhor para nós. A partir do momento que a gente começa a modificar, começa a se transformar, faz a grande diferença na nossa vida. É verdade. Vamos dar boa noite aqui para o Wilton Martins José, assim que se fala, Wilton. Boa noite, seja bem-vindo. A gente já está no finalzinho aqui, mas vai ficar gravado depois no IGTV. Tem aqui um comentário do Sérgio. Aquele que quer reconhecimento por suas boas ações, recolhe essa dádiva na terra. Não terá mérito divino, pois já recolheu seu mérito. É isso que a gente aprende, né? E essa questão também a gente tem que analisar muito bem, porque a gente tem que pensar por que eu faço determinada coisa. Por exemplo, né, você poderia falar, eu quero porque eu vou ter vou ser salvo, vou ter uma vida melhor, vou para o paraíso, né? Ou a gente que é espírita fala assim, eu vou adquirindo bônus horas para que eu possa ter o meu espaço no plano espiritual, no nosso lar ou qualquer colônia. Você está fazendo já no sistema de troca. Você não está fazendo naturalmente. Você está naquele toma lá da cá. Vou fazer uma boa ação, porque se eu fizer uma boa ação, eu vou receber minha recompensa no plano espiritual. Verdade. É complicado. Aí, a gente tem aqui no finalzinho do livro, esse livro ao final de cada capítulo, ele coloca uma frase que não necessariamente tem a ver com o assunto no final. Vou mostrar para vocês aqui, ó. A gente vai ler esse aqui, que é o último trechinho do nosso capítulo de hoje, do nosso estudo de hoje. A gente já está se aproximando do final do tempo da live, que é de até 1 hora, aqui no nosso perfil do Encontro Espírita, né? Então, eu vou ler aqui. Toda ideia que você venha a aceitar influenciará seu espírito. Escolha os pensamentos do bem para orientar-lhe o caminho e o bem transformará sua vida numa cachoeira de bênçãos. É verdade. Aloysio, antes de você comentar esse, vamos dar boa noite aqui. Diga. Alguém está te dando boa noite especialmente, ó. Juventude e Vida. Boa noite, Aloysio. Não esqueça de mim, precisamos marcar para conversar. Então, a gente precisa conversar. Eu falei com a Babi, porque, na verdade, a Babi que faz o nosso agendamento dos nossos convidados, né? Das pessoas que vêm para as lives com a gente. Ela já chegou a conversar comigo e eu preciso que ela entre em contato com a Babi, do Ser Espírita, para que ela possa fazer a ponte para marcar um dia para ela vir participar da live com a gente. A gente já está mais ou menos acertado. No próximo livro que a gente vai estar fazendo aí, a Babi que normalmente faz os nossos agendamentos, tá? Então, fique aí já, entre em contato lá pelo direct da Babi do Ser Espírita, e aí faz o contato com ela e já se organiza para vir fazer a live com a gente aí, o estudo do próximo livro. Uhum. Então, quer fazer um comentário sobre esse último trecho lido? Olha, isso aqui é fundamental, né? Para escolher os pensamentos... Ó quem veio dar aqui, ó. Olá! Tudo bem? Você vai fazer a live, agora você fala. Pronto, eu não falo mais nada agora. Fala aí, Biel, o que você entendeu de tudo isso que a gente leu? Socorro, mamãe! Mamãe já... Você devia fazer uma live familiar. Eu vi o comentário do Fê, sim. Ele está perguntando, está preocupado se eu vi o comentário do Felipe. Viu? Faz uma live familiar aí. Traz o Felipe para a live. Depois você traz ele também. Tá bom. A Flavinha com o Murilo. Isso. Olha, escolher os pensamentos do bem para orientar o nosso caminho. E o bem vai transformar a sua vida numa cachoeira de bênçãos. É sempre assim.
A gente tem que mudar os nossos pensamentos. Toda vez que vem algum pensamento que não é agradável, que é um pensamento que não está fluindo legal, e a gente sabe quando ele não está legal. Uhum. É que às vezes ele começa assim, às vezes muito sutilmente. Por isso que a nossa vigilância na nossa oração ela tem que estar constante. Então, cuidado com os nossos pensamentos, porque muitos deles não são nossos. A 459 do Livro dos Espíritos é muito clara. Interfere os espíritos em nossas vidas muito mais do que podeis imaginar. De comum, podemos dizer que são eles que vos dirigem. Então, na verdade, é assim que funciona. Cuidado com os nossos pensamentos, porque a gente acha que o pensamento é nosso. Verdade. Então, vamos analisar aquele pensamento. Se ficar um pensamento meio estranho, meio pesado, meio, sabe, numa vibração não tão boa, vamos mudar a sintonia. Eu tenho um primo que costuma dizer assim, quando vem um pensamento ruim, ele pega como se virasse a página de um livro, de um caderno, e fala assim, que vem o próximo. E vai virando. E se não vem um bom pensamento, ele fala que vem o próximo, até que vem um bom pensamento, uma boa mensagem para ele no livro, né, dos nossos pensamentos. Ótima estratégia, até para não deixar que comece a ser normal a gente ter mais pensamentos ruins do que bons, né? Sim. Pode acontecer. Claro, a gente está aqui, a gente está o tempo todo com os nossos pensamentos também, a gente não pode pôr a culpa só nos espíritos, é claro. E se os pensamentos vêm por algum motivo a gente sintonizou também, então a gente tem que buscar. Inclusive esse capítulo, ele ajuda a gente a fazer isso, né? Seguindo esses passos, a gente vai estar buscando uma sintonia melhor para daí a gente ouvir mais aquelas sugestões, intuições do nosso mentor do que de alguém que porventura queira o nosso mal. E às vezes não é exatamente só pelo mal, mas às vezes a sintonia que a gente está dando atrai às vezes algum irmãozinho numa situação mais difícil, e aí a gente começa a entrar naquela sintonia, naquela vibração, e aí dá aquela sintonia que a gente fica vibrando daquele jeito. Isso. Aloysio, nós temos 2 minutos e pouco. Perfeitamente, eu estou olhando aqui também. Quero ler o comentário do Sérgio. Ó. Estamos eu e minha esposa Jo acompanhando. Adoramos, muito obrigado. Sérgio, a gente tem que agradecer. Você sabe que eu amo muito você e a Jo. Vocês estão dentro do meu coração para sempre. Obrigada por estarem aqui. E a gente agradece a todos vocês que estiveram aqui conosco. Lembrando que as nossas lives agora pelo Encontro Espírita, a partir desse mês de fevereiro em diante, vão ser sempre às segundas e às quintas-feiras, às 8h15 da noite. Terminaremos o livro na semana do Natal, né? No Natal, meu Deus, do Carnaval. Ótimo, ótimo. E aí depois nós vamos estar anunciando um novo livro. Beleza. Marquinho pediu para a gente postar a mensagem. A gente vai postar então, tá bom? Acabando aqui eu vou dar um copy-cole lá no perfil. E daí fica à disposição para quem quiser ler com calma, que eu acho que é muito válida. Ótimo. A Sueli está falando muito grata. Imagina, mãe, eu que agradeço por você estar aqui comigo. Ai, meu coração até arde de pensar de vontade de te abraçar agora. Faz tempo que a gente não se abraça, né? Mas faz parte. Daqui a pouco a gente está tudo junto, aglomerando. Então, beleza, pessoal. Muito obrigada pela presença de todos. Que Deus abençoe a todos vocês. E venham de novo na quinta-feira, às 8h15. A gente vai ter mais um estudo de mais um capítulo, mais essa quinta e depois mais a próxima semana. Para, enfim... E eu vou dar um spoiler. Quinta-feira vai ser melhor ainda que hoje, hein? Porque o nome da mensagem é sempre melhor. Ah, legal. Olha quem entrou agora. Pena que a gente está nos últimos minutos, a gente tem pouquíssimo tempo até para se despedir. Mas uma boa noite para Mitico, que saudade da Mitico. Uma boa noite para o Co, meu primo querido do meu coração, que eu amo tanto também. Co, vai ficar gravada a mensagem, você pode assistir depois, tá bom? Beijão. Beijão para todos. Obrigada. Tchau, gente. Uma boa noite. Boa noite. Até quinta-feira aqui pelo Encontro Espírita. Até mais, pessoal. E às 10 horas eu vou estar comigo lá, quem quiser participar lá pelo Reflexões Aloysio, uma leitura do livro Escalada de Luz de Jerônimo Mendonça.
Isso aí. Às 10 horas no perfil do Aloysio, reflexões.aloysio. Tá ótimo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite.